Olá, alunos da terceira série do ensino médio, vamos a mais um pedacinho aí da correção da AP. Você que já vem acompanhando ou pegou aqui a primeira aula, já entrou direto, nós estamos fazendo a correção da AP, né, da etapa aí do terceiro bimestre, que corresponde primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Então, corresponde a essas três séries. Você vai mapear aí os seus saberes durante esse percurso formativo que está chegando ao fim e você vai se dar muito bem, porque essa prova está bem tranquila. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Tayana, trabalho com vocês aí do ensino médio e com língua portuguesa, é claro. E a gente continua com essa correção, lembrando que caso a sua prova não esteja igualzinha a que a gente vai passar aqui, as questões, as habilidades são as mesmas. Vocês sabem que há vários modelinhos de provas diferentes, né? Para que vocês façam com tranquilidade, não fiquem copiando do colega, a gente sabe, né? Esses recursos. Mas as habilidades são as mesmas, tá bom? Então você pode fazer de novo para testar um pouquinho mais, pode tirar dúvida com o professor. Não deixe de acompanhar com a gente essa correção, porque vocês precisam se preparar aí para o SAEB, para o SARESP, para o Enem. Gente, tanto Enem como SAEB, SARESP trabalham com aprendizagens, com conhecimento, com habilidades, com competências, que é o que vocês precisam ter aí para ir muito bem na prova. Então vamos aos descritores das habilidades. A prof vai ler para vocês e depois explica o que é descritor de habilidade, tá bom? Então vamos lá. As habilidades: diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Identificar o tema de um texto. Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. Então, a Pro se enroscou aqui em ortográficos e morfossintáticos, mas, gente, esses recursos aqui é o recurso da escrita, da interpretação ali do texto de acordo com a exploração do sentido daquilo que eu escrevo. Agora a prova vai explicar o que é aí, então, descritor de habilidade, tá? Então a gente tem a habilidade que está lá no currículo do Estado de São Paulo. Se você pegar, você tem as habilidades e aqui nós temos um recorte dessas habilidades. Então é como se eu pegasse a habilidade completa e fizesse um recorte direcionando algo mais direto, de acordo com os descritores do SAEB, tá? Então, a gente tem o que é o SAEB? É a prova que avalia o ensino e a aprendizagem de todo o Brasil. E a gente vai fazer com esses descritores. Então, resumindo, é a mesma coisa. Mas eu estou explicando, porque caso você procure lá no currículo, fale, mas eu não estou achando, cadê? É um recorte dessa habilidade, tá? Então, por isso que a gente fala descritores das habilidades. Hoje a prof está enroscando aqui um pouquinho, mas daqui a pouco deslancha, tá bom? Então vamos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ler com calma. Então pegue aí o seu texto, se você tiver sua prova, ou acompanhe comigo aqui a leitura para entender. Então, qual é, assim, a importância, o que eu tenho que fazer com muita propriedade para ir bem em uma prova de língua portuguesa ou em uma prova que exija competência aí, leitora e escritora? Ler com calma. Leia o enunciado. Leia o enunciado. Parece que eu falo a mesma coisa há não sei quantos anos, dando aula e falando a mesma coisa, mas eu repito porque eu ouvi muito da minha professora também, da faculdade. E ela sempre dizia, leia 3 vezes o enunciado se for preciso, mas só faça a questão depois de entender a pergunta. Não vá direto querendo responder, porque quantos pontos vocês perdem fazendo isso? Então vamos à leitura do texto. Nutricosméticos, a beleza de dentro para fora. O ser humano viveu por muito tempo em selvas e cavernas. Nesses tempos pré-históricos, era grande a dificuldade para obter os nutrientes necessários para que o organismo se mantivesse vivo e atuante. E os primeiros humanos recorriam à caça e à coleta de raízes, frutas e sementes para conseguir seu alimento. Eles não conheciam formas de armazenar a caça e os materiais coletados
que se estragavam com facilidade. A procura por alimento, portanto, era a sua principal atividade. Para suportar períodos em que o alimento era escasso, o corpo humano tinha a capacidade, provavelmente herdada de seus ancestrais, que adquiriram ao longo da evolução, de formar um reservatório de energia na forma de gordura, tecnicamente chamado de tecido adiposo. Se a comida era abundante, os indivíduos comiam o quanto podiam e a energia vinda do alimento, que não era imediatamente usada no metabolismo, ficava acumulada nesse tecido. Quando faltava alimento, os que tinham bastante energia acumulada no corpo podiam sobreviver até que as condições melhorassem. E os que não tinham, muitas vezes, pereciam. Essa reserva de gordura não é mais necessária para o homem moderno. Ao contrário, o acúmulo exagerado de gordura no corpo faz mal à saúde. Algo que não fazia mal antes, hoje faz. Aqui já é uma interpretação da prof, tá bom? Vamos continuar a leitura. O modo como os humanos encaram os alimentos, bem como as suas funções, sofreu modificações com o passar do tempo. A prof fez o resumo e depois leu aqui que o próprio texto concluiu. Vamos lá. A principal ideia desse texto é... Olha que coisa mais fácil, gente, essa pergunta. A relação dos homens com os alimentos está diferente. A falta de armazenamento de comida acarretava problemas. Gente, olha a pergunta, vou voltar na pergunta. A ideia principal. Então, a partir desta informação, que é a informação principal, todas as outras informações serão secundárias. Então, sem essa informação aqui, nada mais faz sentido na vida, no texto, tá bom? Então, a falta de armazenamento de comida acarretava problemas? Em que contexto, certo? É a informação principal. O acúmulo exagerado de gordura provocava mal à saúde? O alimento dos primeiros humanos era retirado da natureza? Essa é uma informação importante, essa D. Mas será que é a principal? O corpo humano é capaz de reter energia para sobreviver? Descontextualizada. Essa aí aqui é sem condições, está fora do... né? Tá? Então, a principal informação, eu vou até voltar no texto, está aqui no final, né, gente? O modo como os humanos encaram os alimentos, bem como as suas funções, sofreu modificações com o passar do tempo. Eu só vou voltar no texto, porque agora eu fiquei numa dúvida. No começo do texto ele vai explicar, né, como é que o ser humano vivia antes, como que era a relação com a alimentação nessa época, e depois vem mostrando que hoje essa reserva de gordura já não é mais necessária, né? Então, não é mais necessária... aqui acontece aqui, ó. A gordura não é mais necessária para o homem moderno. Então, aqui é a hora que eu faço a comparação do ontem e do hoje, do passado e do presente, tá bom? Então, a resposta certa, a relação dos homens com os alimentos está diferente. Então, se você ler com calma, você já vai conseguir responder com muita facilidade, tá bom? Então, está aqui diversas informações sobre alimentação, mas a principal, para que você saiba as outras, é saber que a relação com a alimentação está muito diferente. Agora, a gente já vai para a próxima questão. Então, a primeira questão, a gente indicou aí qual era o assunto principal, a informação principal daquele texto, e agora a gente vai para uma leitura aí mais descontraída. Então, é uma outra leitura. A primeira, vamos dizer que é mais séria. Essa é mais descontraída, tá bom? Vamos lá. Oi, Suzy. Fez o trabalho? Eu passei a noite fazendo. E você? Bem, quando se tem o meu conhecimento, não demora muito. Eu levei 15 minutos para fazer o meu. Só? Deixa eu ver. Acho que dessa vez meu trabalho é melhor, Suzy. Leia e chore. Morcegos, grandes insetos que infestam os céus. Saca só a capa plástica profissional. Morcegos não são insetos. Acabou aí. Vamos, agora que eu li, né, toda essa ênfase, mas você pode ler de forma descontraída aí, quando for fazer a prova, ou se tiver feito. Nesse trecho, a expressão própria da linguagem coloquial. Aí eu pensei assim, nossa, vai perguntar sobre o sentido, tá, onde está a ironia, mas não, a pergunta é outra.
né? É o tipo de linguagem. Qual é a linguagem? Linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial? É a linguagem ali que você fala na sua casa, a linguagem que você fala com seus colegas, a linguagem do dia a dia. Não é a linguagem que você fala numa entrevista de emprego, certo? Então é coloquial, é a linguagem do dia a dia, certo? Fez o trabalho? Ah, passei a noite fazendo. O meu trabalho é melhor. Insetos que infestam. Saca só. E aí, gente, eu preciso comentar qual é aí a pegada, né, que tem lá, ó, né? Suzy fez o trabalho, eles vão conversando normalmente, mas quando aparece esse aqui, ó, saca só. Eu vou usar isso numa prova, né, numa redação do Enem? Não, né? Por quê? Porque é uma linguagem do dia a dia que eu vou usar com meus colegas na minha casa, enfim, em momentos que eu estou na informalidade. Então, vamos conferir. Eu falei que estava fácil essa prova, gente? Olha lá, saca só, tá? Mas se você teve dúvidas, não fique aí preocupado, porque a gente está aqui para ajudar, tá bom? Então, pense que a primeira leitura foi uma leitura mais ali, séria, focada. Essa, você tinha que perceber o que estava sendo perguntado, né? Poderia perguntar onde que dá efeito de ironia, enfim, né? No cara se achar o tal e de repente, enfim, o trabalho não estava tudo aquilo que ele estava falando. Se fosse outra pergunta, tá? Mas é aquilo que eu falo para vocês, foca na pergunta, nunca vá direto para a resposta. E a gente vai para mais um texto aí, junto com a Pro, a gente vai pensar em estratégias para responder esse texto. Então, eu já tinha falado que, né, o saca só é um pedido informal, tá bom? Chamando atenção para o que ele está falando, claro, né? O cara arrasou ali no trabalho dele, tá bom? Vamos para outra leitura. Pegando o fôlego e vamos à leitura. Minha experiência na Serra do Rio do Rastro. No dia em que eu fui, havia muita gente descendo a Serra do Rio do Rastro, em cima de todos os tipos de veículos, como carros, motos, bicicletas e caminhões. Eu fui de carro e adorei o passeio, porque o carro deu uma flexibilidade de parar nos mirantes que existiam no caminho para apreciar a natureza. Ótimos locais para fotografar, muito. Pessoal, eu já vou fazer uma observação aqui, que a gente já está no outro tipo aqui, né, de texto. A narração, né, a tipologia narrativa. Eu já estou narrando aqui o que está acontecendo. Então, minha experiência, o título do texto já mostra isso. É um outro tipo de leitura, porque eu vou começar a perceber, a partir das experiências, dos sentimentos, de tudo que acontece na cabeça e de quem está escrevendo, de quem está vivendo esse momento, que a experiência é da pessoa que está vivendo e está trazendo para a gente. Então é uma leitura que você mergulha, percebeu da minha própria entonação de voz que foi mudando? Exatamente por isso. Confesso que dá certo medo em andar na Serra do Rio do Rastro, porque a serra é realmente muito alta, e a estrada também é estreita. Tome muito cuidado ao encontrar ônibus ou caminhões pelo caminho. Muitas vezes é necessário parar, pois eles têm que dar a marcha ré para conseguir manobrar nas curvas e seguir em frente. Eu já estou com medo disso aqui. Vamos lá. Fora o medo, todo passeio é bacana. Por isso, não deixe de descer ou subir a Serra do Rio Rastro. Ele colocou medo na gente, mas falou que vale a pena. Já que observar e curtir a descida e a subida são sensações completamente diferentes. Então, peraí. Então, você subir e descer é diferente. Vamos entender. Eu parti do mirante e desci até a metade da serra. Depois voltei. Já que meu trajeto seguinte era a cidade de Urubici, e não o litoral catarinense. Durante a descida, o que me chamou a atenção é que o piso da estrada da Serra do Rio do Rastro é todo de concreto, o que permite uma maior segurança aos carros, caminhões, motos e veículos. Então, durante a descida, né? Vamos lá. A serra também é toda iluminada e à noite tem uma visão incrível a partir do mirante. Depois da visita, entendi por que a Serra do Rio do Rastro é considerada um dos mais bonitos cartões postais do estado de Santa Catarina. Já deu vontade de ir. Ao próximo, né? Próximo ao mirante, você consegue visualizar a usina eólica de Bom Jardim da Serra, nas margens da rodovia SC 390.
O parque é aberto ao público e o valor cobrado para a visitação é de R$10, sendo que durante a semana é preciso fazer agendamento. Eu, particularmente, não tive muito interesse de ir ao passeio na usina eólica, já que é possível visualizar a rodovia nas torres, né? E as torres que parecem um enorme catavento de 3 hélices. Opa, já acabou o texto. Gente, eu estava aqui mergulhada no texto, eu nem percebi que tinha acabado. Mas a pergunta é, qual é, né, o tema que é tratado nesse texto? Vamos voltar, gente, sobre o que esse cara está falando. Acho que é um cara, mas enfim. Minha experiência onde? Na Serra do Rio do Rastro. Qual é o assunto? Vamos voltar lá para a pergunta. Qual é o assunto? A busca por bons locais para fazer fotos. Esse é o assunto? A usina eólica de Bom Jardim da Serra. Esse aí é o assunto principal, é o tema. Não sei, né? Tá complicado. A viagem pela Serra do Rio do Rastro. Os cartões postais do estado de Santa Catarina. Os cuidados necessários para transitar em serra. Então, ele fez o texto só para falar sobre os cuidados que você tem que ter. Então, vamos à resposta aqui. A viagem pela serra. Já começa no título, né, gente? Ele vai falar, minha experiência quando fui lá viajar. Então, ele já fala o assunto no título, tá muito fácil. Teve dúvida, aí, terminou de ler o texto, falou assim, nossa, eu nem lembro mais o que foi que eu li. Volta, não tem problema, volta e leia de novo, tá bom? Então, aqui, o texto apresenta o passeio, né, turístico pela Serra do Rio do Rastro, dá alguns detalhes curiosos, orienta com relação a preços. Então, todas as outras informações vêm para que você faça aí uma boa viagem, né? E ele contando a partir da viagem dele para que você conheça como fazer essa viagem, os perigos, o que vale a pena. Essa é a função e a intenção dessa escrita, tá bom, gente? Então, não tem erro. O principal aqui, o tema que é tratado, é o assunto central, né? A gente trabalhou em outras questões, a mesma coisa aqui, o assunto central. Perguntado de uma outra forma, mas é a mesma habilidade, tá? Opa, mudou aqui. Nesse trecho, né, nesse texto, qual trecho apresenta uma opinião? Então, eu estou falando sobre um assunto e dentro desse assunto eu tenho uma opinião a partir desse assunto. Então, eu tenho o assunto lá central, né, que é o assunto, é a viagem dele. E agora a gente vai entender a opinião dele sobre essa viagem, o que pode acontecer. Vamos lá. No dia em que eu fui, havia muita gente descendo a Serra do Rio do Rastro. Isso é uma opinião, gente? Fora o medo, todo passeio é bacana. Por isso, não deixe de descer e subir a Serra do Rio do Rastro. É uma opinião? O que você acha da Serra do Rio do Rastro? Ah, eu acho que é bacana. Então, aqui eu já me coloco. Ah, eu acho que é horroroso. Eu achei assim, eu fiquei com medo, não volto. É uma outra opinião, tá? Você consegue visualizar a usina eólica de Bom Jardim? Eu nem vou terminar de ler, vou ler de novo. Vai. Você consegue visualizar a usina eólica de Bom Jardim da Serra nas margens da rodovia? E isso é opinião? Isso é uma informação. E a D, o parque é aberto ao público, o valor cobrado, uma informação. Então, informação é uma coisa, opinião é outra. Sendo que durante a semana é preciso fazer um agendamento. Outra informação. Na verdade, todas as outras, né, gente, são informações. Então, eu tenho várias informações e só uma opinião. Será que a prof errou? Vamos ver. Vamos ver. Então lá, ó. Fora o medo, todo passeio é bacana. Por isso, não deixe de descer. Eu estou colocando a minha opinião e ainda te convencendo de que você deve sim, né, chegar lá, passear, porque vale a pena. Eu estou defendendo a minha ideia, estou colocando meu ponto de vista. Então aqui, apesar de ser assim uma narração, professora, narração, mas ele está assim. É isso que eu falo, a diferença da narração aí para o artigo de opinião é que na narração você pode trazer os seus sentimentos mais profundos ali, né, viver aquela história. No artigo de opinião, você tem que ser mais objetivo, né, você tem que ir direto ao assunto, não ficar trazendo toda a sua emotividade para um texto, porque senão ele perde o sentido. Então a gente viu vários textos hoje, vocês perceberam, né, um mais, eu vou dizer de mais sério, né, mais objetivo, um outro mais irônico e esse aqui trazendo informações e opiniões acerca de uma experiência vivida, sentida, tá bom? Então a gente acha que tem mais uma perguntinha, se eu não me engano, né? Então aqui,
é bom até colocar, né? O texto descreve de forma imparcial a viagem, mas o autor se permite tecer comentários. Ele é a favor da viagem, né, gente? Ele defende que a viagem é boa. Ele poderia colocar que a viagem é horrível. E aí sim, ele ia defender um outro ponto de vista. Mas se ele defende o ponto de vista, né, ele tem ali a sua opinião exposta. Enfim, vamos para outra pergunta. Nesse texto, o uso do imperativo. O que é isso, professor? Imperativo, né? Quando você dá uma ordem, quando sua mãe fala, levanta, vai estudar. Entendeu? Vai fazer alguma coisa na sua vida, então é uma ordem. No trecho, tome muito cuidado ao encontrar ônibus ou caminhões pelo caminho. Indique. Então, onde está o imperativo aí, né? Primeiro, para entender essa pergunta, eu tenho que entender o que é imperativo, tá, gente? Aí você chegou na terceira série, sabe o que é imperativo, o que a Pro pode fazer para te ajudar, né? Então, procure aí com o seu professor, tire essas dúvidas antes, né? Então, imperativo é a ordem. O que a gente pode te ajudar aqui? Tome cuidado, né? Quando alguém fala para você tomar muito cuidado, né? Ela está te dando aí um direcionamento, né? Então vamos ver o que seria esse tome muito cuidado. Esse tome muito cuidado é um desejo. Eu tenho um desejo que você se cuide. É um pedido? Olha, por favor, tome cuidado. Vamos pensar. Uma exigência, né? Tome cuidado. Lembra quando eu falei sobre a mãe que fala para você estudar? Ela não está te pedindo, ela está mandando, né? Então aí seria a exigência mesmo. Quando a mãe fala, é exigência. Uma ordem, que é a mesma coisa, né? Então exigência e ordem é praticamente aqui a mesma coisa, tá bom? Ou uma recomendação. E agora, prof? Fiquei na dúvida, né? Então, tome muito cuidado ao encontrar ônibus e caminhões pelo caminho. Será que dá tempo de ir no texto? Dá. Então vamos lá, que a Pro adora ficar passando por textos, né? Então, vai falando ali, ó, a Pro já achou aqui, ó. Tome muito cuidado ao encontrar ônibus ou caminhões pelo caminho. Vamos voltar aqui ao início do parágrafo, tá? Confesso que dá certo medo em andar na Serra do Rio do Rastro, porque a serra é realmente muito alta e a estrada também é estreita. Tome muito cuidado ao encontrar ônibus ou caminhões pelo caminho. O que vocês acham? Né? Que quando ele está ali comentando, falando que dá medo, então tome cuidado. Você viu que você tem que ver o contexto? Volta, prof. Você viu que você tem que ver o contexto dessa fala para entender o que está acontecendo aqui? Eu falei na situação da mãe, que seria outra situação. Aqui não, é no meio de um diálogo ali, ele começa a explicar. Agora corre tudo isso. Agora, voltou. Então, aqui eu tenho um desejo. Eu desejo que você tome cuidado? Não, né, gente? Um pedido, uma recomendação, uma exigência e uma ordem, já deu para ver que não. Ele não está falando, você toma cuidado, tal. Não, a fala não é essa ali, né? Então, a gente está em dúvida, será? Entre um desejo, um pedido, uma recomendação? Uma recomendação. Eu até fiz uma ironia quando eu falei, eu desejo que você tome cuidado, tal. Já para mostrando para vocês que não era, né? Um pedido, olha, eu estou te pedindo para você. Não, porque dentro daquele diálogo, ele está fazendo uma recomendação. Ó, observe, preste atenção no que está acontecendo. Pode ser, né, que você tenha problemas. Então, é uma orientação. É por isso que em outros gêneros textuais aí, né, na bula de remédio, tem ali uma recomendação. Olha, faça assim, tá? Uma orientação. Um manual de instrução do celular que você comprou, que você nunca leu, ele sempre traz aí uma recomendação para você, como deve ser usado, não é uma ordem. Então, imperativo nem sempre é uma ordem. Eu acho que isso é bom vocês terem em mente, né? Então, imperativo, ordem. Aí você faz isso na prova, né? Olha aqui, imperativo, é ordem. Eu já sei, imperativo é ordem. A professora sempre falou para mim que era ordem. E aí você não lê e responde errado. Porque não sabe? Não, porque não leu. Então, preste atenção na pergunta. Vocês perceberam que eu grifei aqui, né, onde estava o imperativo, voltei no texto para ver o contexto qual estava inserido, para depois, então, responder. Então, vocês pensam que apesar, a professora... Não, gente, quantas vezes eu estou fazendo uma prova, eu volto no texto, eu volto na pergunta, e aí sim,
Respondeu uma vez, depois que você fez todo, né, esse percurso que eu estou falando aqui, de responder, ler, na verdade, né, voltar no texto, ler o enunciado e ter certeza, não vai me voltar para fazer de novo, hein? Faz uma vez e pronto, mas faça esse percurso antes. Então, gente, o segredo para se sair bem em uma prova de leitura e compreensão de texto, como essa que a gente mostrou para vocês algumas questões, é você ler o enunciado. Não entendeu? Vai para o texto. Só depois você começa a responder. Se você não entende o contexto e não entende a pergunta, por mais que você saiba e seja muito bom em língua portuguesa, você pode errar, corre um grande risco. Então eu espero que essa correção tenha feito sentido para você, que te ajude no seu dia a dia. Caso tenha dúvidas, procure o seu professor de língua portuguesa, que ele está aí também para te ajudar. Gente, eu espero vocês aí nas próximas aulas. Beijo grande e boa sorte nas provas. Tchau, tchau.